Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Deixa eu fazer um aviso aqui rapidinho. O nosso banheiro feminino está interditado. A gente teve arrumando um vazamento que lá estava. E o único dia que o pedreiro tinha para vir era ontem, dia de sábado, né? Até tentei para ver se ele vinha na segunda ou alguma coisa do tipo. Mas ele não pôde, né? E aí por causa que tem que secar, que se a gente usar tem que limpar, né? E como é que vai limpar? Aí vai ficar aquele banheiro de rodoviária, né? Então a gente deixa ele lá interditado e logo ele vai estar apto novamente para uso, né? Se Deus quiser. Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando esse ciclo, né? De ministrações, de ensinos, baseado no texto chamado como Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele se dá em 3 capítulos. Deixa eu perguntar se alguém lembra, não precisa nem ter vindo aqui nenhum dia. Se você lê a Bíblia, ou se você acompanha qualquer tipo de mensagem que vai falar sobre isso, é ministrado nesse sentido. Quantos sabem aonde foi, você vai só falar o nome, qual local que foi ministrado o Sermão da Montanha? Qual que é a região? Ninguém vai chitar, pastor, é tal lugar. Irmão do céu, estamos a ler a Bíblia, hein? Misericórdia. Porque você já começa lá, o capítulo 5 de Mateus, já fala onde é que Jesus estava, né? Sermão da Montanha, o capítulo 5, 6 e 7. Estava na região da Galileia. Galileia. Né? Você nunca mais vai esquecer sobre isso. E nós viemos então falando aí desde o mês de julho, né? Julho, agosto e agora fechando esse último domingo de setembro, sobre esses ensinamentos que Jesus dá. São ensinamentos práticos, mas também que exigem uma decisão para ensinar. E é justamente para praticar essas instruções. E é justamente nesse sentido, por favor, os ar estão ligados, né? Não sei se todos estão ligados, se não tiver para ligar o resto, vai fechar essas janelas para fazer efeito, né? Senão não vai adiantar de nada. Decisão. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre decidir praticar aquilo que Jesus nos instrui na sua palavra. Eu quero pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 7, que é justamente o último capítulo do Sermão da Montanha. E nós vamos ler os últimos versículos, a partir do versículo 21 até o versículo 27. Graças a Deus. Mateus 7, 21 até o 27. Acompanhe comigo. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, todo aquele que ouve e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparada a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda, ou alguma versão, a sua ruína. Curva a sua cabeça comigo. Jesus, nós estamos na sua presença e nesse dia, nessa manhã especial que o Senhor nos concede vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado-nos nas suas mãos, o Senhor tem sustentado a nossa casa e a nossa família. Mas nós estamos aqui, Pai, como prioridade adorar ao Senhor, mas por a sua misericórdia, que o Senhor possa encontrar espaço nos nossos corações, para preencher, ó Deus, a nossa necessidade, conforme o querer do Senhor através da sua palavra. Nós sabemos, ó Deus, e por isso estamos buscando na sua presença, que o que nós precisamos não são de palavras motivacionais, ou de algum, ó Deus, discurso que porventura vai alimentar o nosso ego, a nossa vontade própria. O que precisamos, ó Deus, é ouvir a sua voz. Então, por misericórdia e graça, que o Senhor fale aos nossos corações, porque estamos dispostos a receber a palavra do Senhor. Que o nosso coração seja esse terreno fértil para receber a sua palavra. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Toniel, cadê o Toniel?
Glória a Jesus. Quando ele chegar, eu acho que ele deve ter ido beber uma aguinha. Pede para ele me ajudar aqui. Meus irmãos, vamos entender. Eu queria fechar aqui com os irmãos esse assunto, inclusive que eu comecei falando, né? Sobre o local que Jesus ministrou esse sermão, dirigiu esse sermão. E o que roda esse pano de fundo de todos esses 3 capítulos, né? Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é justamente essa região da Galileia. Deus me deu a graça, né, por sua misericórdia, já de 3 vezes estar nessa região, a região da Galileia, e estar no Mar da Galileia, uma região muito bonita, e caso alguém ainda não sabia disso, né? O Mar da Galileia, que nós chamamos mar, ele na verdade não é um mar, né, irmãos? O que ele é? É um lago. É um grande lago, tem muita quantidade de água, água doce. Mas é considerado mar porque como ele fica em uma região baixa, inclusive Israel, é toda situada numa fenda, né, entre 2 placas tectônicas, por isso que está numa região baixa. Mas alguns lugares de Israel destacam, como por exemplo Jerusalém. Jerusalém está localizada em cima de um alto monte, né? Acima do nível do Mar Morto, ela está a 1.400 metros. Acima do nosso nível, ela estaria a 800 metros de altura. É uma cidade muito alta, né? Por isso que quando a Bíblia vai comparar a nossa cidade celestial, a cidade eterna, vai comparar com justamente essa Jerusalém terrena, porque está no alto, é um lugar sublime, né? Um lugar que todas as pessoas subiam, e por isso inclusive a Bíblia vai fazer essa analogia. Mas a geografia da Galileia, ela é constituída como se fosse num buraco realmente, e por assim ser, aqueles ventos que circulam ali naquela região, levantam grandes ondas naquele lago. Por isso foi colocado o nome de Mar da Galileia, pelas ondas, né? É o único lago, eu acho que no mundo, que produz ondas por causa dos ventos fortes que ali batem. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, que isso é muito importante para a gente entender, inclusive, muitos dos ensinamentos que Jesus vai fazer. Inclusive, essa parábola que a gente vai falar hoje, né? Que é essa, pode deixar o tema da mensagem, porque eu acho que está organizando, né? Que fala sobre os 2 alicerces. Jesus se utilizava tanto da geografia local, como de costumes que eram cotidianos ali da região, da época de Israel, para aplicar uma verdade eterna, uma verdade celestial. Não é diferente do que ele fez nesses versículos que nós acabamos de ler. Mas dentro desse pano de fundo, essa região da Galileia, era uma região desprezada pelos demais judeus. E a gente vai entender isso aqui essa manhã, agora nesse momento. O judeu, aquele de sangue, descendente de Abraão, não somente não valorizava aquela região da Galileia, apesar de ser uma região muito frutífera, né? Porque se tem água doce, consequentemente, o que você tem? Muita plantação, inclusive é muito verde. É engraçado, se Deus der você, e em nome de Jesus, Deus vai dar na sua vida, em nome de Jesus, essa oportunidade para você ir lá em Israel. Amém, irmão? Ninguém quer Israel? Amém, glória a Deus. Quando você começa lá no sul de Israel, que está o deserto da Judéia e outros desertos tantos, é um local seco, árido, só pedra, só terra. É muito interessante quando você está andando lá. Quando você vai chegando mais próximo à região da Galileia, que tem muita água, inclusive por causa do Rio Jordão, é verde, tem muita plantação. É uma coisa assim, realmente, que você vê a bênção de Deus, né? Porque um pouco de água daquele, eles conseguirem fazer tanta coisa, realmente é a bênção de Deus. Mas proporciona esse cultivo. Mas era uma região desprezada. E por que era uma região desprezada? Ali, entre as pessoas daquela época, havia uma mentalidade de chamar, inclusive, a Galileia dos gentios. O que é um gentio? Gentio é um não judeu. Gentio é um não judeu. Os judeus tinham as pessoas que tinham ou sangue misturado, ou então vinham de outras nações e haviam estabelecido residência ali na região de Israel como um gentio. Não são judeus, não são filhos de Abraão. E era um local dentro do território de Israel, obviamente. Só que por essa grande parte, uma grande massa dos judeus, considerada como um lugar até amaldiçoado, porque tinha muitas pessoas que não faziam parte da aliança, da promessa que Deus havia dado a Abraão. E talvez a primeira e a principal razão deles chamarem a Galileia dos gentios é que quando Josué conquista as terras, né, conquista a terra prometida, depois que eles já estão estabelecidos lá dentro, ele faz a divisão das tribos. Isso fica claro quando a gente volta lá ainda lá no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 30. E aquela região da Galileia, ele deu para a tribo de Zebulon. Zebulon. E a palavra de Deus, a gente vai ver que nesse episódio, Juízes 1, 30, Zebulon ele nunca conseguiu expulsar totalmente as nações, né, as pessoas que estavam ali naquela região. E eles estabeleceram residência ali e continuaram convivendo junto com os judeus, junto com o povo hebreu. Os cananeus que ali estavam permaneceram. Então, desde o início da conquista da terra prometida, houve uma mistura entre o povo de Deus, o povo judeu, com aqueles cananeus,
os considerados gentios. E assim ficou por muitos anos. Quando a gente segue um pouco mais na história, depois de Juízes, né, que ainda estava ali no início, né, do estabelecimento de Israel, lá em Israel, propriamente dizendo, 1 Reis capítulo 9 e 11, vai dizer que Salomão, no seu reinado, como forma de gratidão, ele pega 20 cidades estratégicas, justamente na região da Galileia, e essas 20 cidades ele dá a um rei chamado Irão. Esse rei Irão, ele tinha dado madeiras, né, para a construção do templo que estava lá em Jerusalém, e Salomão retribui. Então, aumentou ainda mais a quantidade de gentios, de pessoas que não tinham a marca de Deus, o sangue que estava vindo de Abraão, ou seja, o sangue da promessa. Pouco tempo depois, mais para frente, em 1 Reis, capítulo 15, versículo 20, se você quiser procurar e ler depois essa história, está lá nessa referência. Um rei chamado Ben-Hadad, era rei da Síria na época. Ele veio do norte da Síria, porque está lá hoje, né? Até hoje faz a divisa ali com Israel. Ele vem conquistando toda aquela região do norte. E a Galileia, ela está mais situada ao norte de Israel. É como se na nossa região fosse ali para o lado do Pará. E quem estivesse ali no Suriname, nas Guianas, viesse conquistando. E esse rei, Ben-Hadad, fez justamente isso. Ele invadiu, a palavra do Senhor vai dizer, ele invadiu a terra de Naftali, que é justamente a região da Galileia, e trouxe mais gentios para aquele lugar. E por fim, o último episódio que a gente vê mais gentios entrando, mais pessoas que não eram israelitas entrando, está em 2 Reis 15, 29. Que foi o rei Tiglat-Pileser, rei da Assíria, não da Síria, rei da Assíria, né? Ele pega toda aquela região da Galileia, que estava situada a região de Naftali, da tribo de Naftali, e leva habitantes da Síria para lá. Isso é muito importante para a gente entender isso aqui. Por que Jesus escolheu aquele local para estabelecer o seu ministério e para começar o ministério? Jesus começou a dar os seus sinais, João capítulo 2, em Caná, da onde? Da Galileia. E agora a gente vai entender por que Jesus fez isso, inclusive. Eu estou contando toda essa história, essa introdução, para você entender, né? E aí esse último rei, Tiglat-Pileser, ele repovoa. Essa é uma técnica, inclusive, para você acabar com uma cultura local que se utilizava muito antigamente, uma técnica de repovoamento. Eles não somente destruíam as cidades para apagar a história do povo passado que estava lá, então eles reconstruíam, inclusive, isso fica muito claro lá em Jerusalém, né? Às vezes, você chega lá em Jerusalém, tem muitas escavações, e sempre eles estão fazendo isso, porque lá é um tesouro para os arqueólogos, né? A região de Israel, principalmente Jerusalém. Eles vão descobrindo, né, a história dos povos que passaram por lá. Mas, às vezes, você vê aquela escavação longa, assim, mas foram 10 civilizações, você consegue ver, assim, 10, como é que chama, gente? 10 camadas. Você consegue ver 10 camadas, uma cidade construída em cima da outra. Isso era uma técnica que os povos antigamente utilizavam para você apagar a história do povo passado. E o rei Tiglat-Pileser, ele fez justamente isso. Ele pegou o povo que estava lá na região de Naftali, a região da Galileia, leva para a Síria cativa e pega o povo que estava da Síria e coloca na Galileia. Então isso trouxe essa mistura. Inclusive isso fica nítido também na situação da Samaria. Os samaritanos, irmãos, para o judeu, eles eram vistos com os bons olhos? Me responde. Não. O samaritano também era considerado um povo misturado, não era considerado um povo puro. Porque Samaria, que é um estado que está no centro-sul de Israel, fazendo divisa já com Judá, com a Judéia, que já está, é o estado, vamos dizer assim, que a capital é Jerusalém, sofreu isso também. Essa técnica de repovoamento também tinha sido presente na história de Samaria. Os samaritanos eram rejeitados por essa mesma razão. E aí é interessante, irmãos, que em João capítulo 7, a gente vai ver sobre toda essa dinâmica que eu estou falando para os irmãos, que os galileus, o povo lá da Galileia e a região, era rejeitada. Uma classe que era mestre da lei, mestre da palavra de Deus, chamada fariseu, pega os guardas ali naquele momento e mandam ir prender Jesus. Isso está narrado em João capítulo 7, João 7. E quando os guardas chegam para prender Jesus, eles por um minuto, não, vamos ouvir primeiro quem que é esse cara e ver o que ele está falando. E eles param para ouvir Jesus, mas eles não imaginavam que ali consistia a palavra de vida, e aquela palavra tocou no coração deles. Aí eles voltam para os fariseus, né, que era a autoridade da lei, a autoridade religiosa daquele tempo, e falam, olha, a gente não prendeu, porque a gente não viu nele crime nenhum. Na verdade, ele fala bem diferente de vocês, porque vocês só expõem letras, mas ele fala com quem tem autoridade, ele fala como quem tem poder. As palavras que saem daquela boca é palavra de vida, então a gente não conseguiu prender ele. As palavras, inclusive, que os guardas vai dizer, é justamente essa: ninguém nunca falou como esse homem. Está lá em João capítulo 7. Aí os fariseus,
indignado com aquela situação, vai dizer para eles assim: olha, vocês também creram nele? Quer dizer, não é possível que vocês, sendo cultos, sendo conhecedores, creram também naquilo que está saindo dele. E aí eles continuam, os fariseus, dizendo o seguinte: observe que nenhum de nós creu neste homem. Essa plebe, quer dizer, eles estavam se colocando até numa situação maior, né? Essa plebe lá da Galileia, que não tem cultura, que não tem conhecimento, que é uma raça misturada, que não conhece da lei, eles que acreditam, porque eles não têm valor nenhum, mas a gente não, a gente está em um outro patamar. E vocês também creram nele, como é que isso é possível? Por quê? Aquela região era uma região maldita, era uma região que não era vista com os bons olhos pelo povo de Israel naquela época, pelos judeus, pelos religiosos daquela época. Aí, nesse momento de João capítulo 7, Nicodemos, aquele mesmo mestre da lei que pela madrugada, né, escondido vai ter ao encontro de Jesus, para que não fosse visto, né, até com um pouco de vergonha, ele sai em defesa de Jesus. Projete para nós, por favor, João 7, versículos 50 até o 52. João capítulo 7, dos 50 ao 52. Essas são as palavras de Nicodemos. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: pode passar, irmão. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Pode continuar. Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Por quê? Porque lá era uma terra sem valor. Então, o que os fariseus estão falando ali para aquele momento para Nicodemos, um conhecedor da palavra, né, um conhecedor da lei? Uai, você também virou um galileu para defender esse homem? Porque não existe nenhum profeta que vai se levantar daquele lugar. O povo da Galileia, então, era considerado um povo sem cultura, uma região pobre e que tinham costumes misturados. Isso aqui é interessante, porque esses costumes que haviam sido misturados por toda essa história que eles passaram, levou aquela região a ser pagã, a ser idólatra. E era justamente por isso que ainda mais eles eram rejeitados, porque o judeu, né, o judeu mesmo tradicional, que é esse fariseu, ele tinha uma vista muito grande para os pecados que eram públicos, né? Então, essa questão do paganismo, que era vista aos olhos, eles rejeitavam muito, mas no interior deles e na particularidade, eles mesmos pecavam. E Jesus, inclusive, vai condenar. No domingo passado, a gente falou algo sobre isso, né? Jesus condena eles, falando: vocês são hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados. Por fora, vocês estão todo preocupados com a aparência de vocês, mas por dentro, vocês estão podres, estão lixo. E aí, eles condenavam os galileus justamente por essa razão: vocês são cheios de pecados, vocês estão mergulhados no paganismo. E aí, irmãos, Mateus capítulo 4, né, versículo 16. Eu amo esse versículo porque essa verdade também alcançou um dia a mim e a você. Perceba o que Mateus vai nos narrar. O povo que jazia em trevas viu a grande luz. Irmão, Jesus, ele jamais vai escolher um local em que a sua presença não é necessária. Por que Jesus não escolheu Jerusalém para iniciar o seu ministério? E para não ensinar essas verdades? Um local que era propício, onde estava o templo que Salomão havia construído, um local separado para adoração. Por que Jesus não vai para lá? Porque aquele povo estava cheio de si. Aquele povo não precisava de ajuda. O povo fariseu, que era cheio da lei, cheio da verdade, cheio da sua razão, não precisava do amor de Cristo. Mas o povo rejeitado, o povo que estava nas trevas, precisava. E isso é maravilhoso, irmãos. É por isso que nós precisamos pegar a mesma palavra que João Batista vai dizer: olha, eu preciso diminuir para que ele possa crescer. Eu não posso fazer, mas é ele quem faz por mim. Eu não tenho condição de alcançar, mas a graça dele me alcança e me retorna novamente para Deus. O amor de Cristo, irmãos, alcança quem precisa. Se ficarmos cheios da nossa razão, cheio do nosso ego, jamais nós vamos experimentar toda a plenitude que Cristo tem para mim e para você. E Jesus escolhe justamente essa região para dizer: o meu amor é para todos aqueles que necessitam do meu amor. Eu não sei você, mas todos os dias pela manhã, a primeira coisa ao me levantar, eu falo para Deus: Deus, eu necessito do seu amor para o dia de hoje. Porque eu não sei o que eu vou passar, mas independentemente da dificuldade que possa bater na minha porta ao longo do dia, se eu tiver o seu amor, eu vou estar forte para vencer essa dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Irmão, pode dar glória a Deus. Nós estamos no culto da família aqui, mas dá glória a Deus, adora Jesus, que a gente está aqui para isso também. Isso traz uma verdade muito maravilhosa, tudo isso que eu estou já relatando para os irmãos, nesse pano de fundo aqui do Sermão da Montanha.
independentemente do que a gente possa ter feito, independentemente de qual tenha sido o nosso pecado, irmãos, preste atenção nisso que eu estou te falando, porque em um momento que a gente anda na nossa caminhada espiritual, existem falhas que nós temos, a gente erra, por um momento a gente quer permanecer em pé, mas nós deslizamos, e aí sabe o que Satanás faz comigo e com você? Ele pega justamente esse deslize nosso, esse pecado que a gente cometeu, e sopra no nosso ouvido: você não pode ter o amor de Deus. Você não vai viver aquilo que Deus projetou para você, que Cristo sonhou para você. Não vai viver. Você não pode, porque você pecou, você errou. E aí Jesus vem falar: eu vim para aqueles que realmente necessitam da minha graça. Porque quando eu preciso realmente, e entendo que não é o meu poder próprio, mas é a graça de Deus que me sustenta, ela me abraça e me levanta para dizer: você é forte na minha presença, porque eu estou com você. Jesus vai para aquele lugar por causa disso. Não é pelo nosso merecimento, nem pela nossa santidade. É lógico que eu muito menos, os irmãos são conhecedores da teologia que eu sempre prego aqui. Não estou fazendo apologia à falta de santidade. A palavra do Senhor vai dizer que sem santidade ninguém vê a Deus. Nós caminhamos em santidade, mas somos seres humanos e falhamos. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu tento fazer com todas as forças, eu falho. Mas o mal que eu corro todos os dias, esse eu cometo. Mas é nesses momentos que eu preciso me lembrar: Jesus, Ele veio para mim e para você. O povo que aos olhos do povo de Deus, né? Eu e você, os gentios que somos nós, que aos olhos de Israel, do povo judeu, era desprezado, Ele veio com seu amor para nos levantar e reatar a aliança que havia sido perdida. Comigo e com você. Aleluia, irmão, aleluia. Pode dar glória a Deus, irmão. Nós estamos aqui para glorificar Jesus. Então, foi justamente ali naquele ambiente, a Galileia, que Jesus estabeleceu e começou o seu ministério, mostrando justamente esse caráter de amor que ele tinha. Mas ao mesmo tempo, porque isso é necessário, né? É o que eu acabei de falar. Às vezes a gente se apega tanto no amor soberano de Deus, que a gente, se eu errar, então eu tenho amor. Se eu errar, eu tenho amor. Paulo vai dizer aos Coríntios, fala: olha, não useis da graça para dar ocasião a quê? A carne. Porque era justamente isso que o povo de Corinto estava fazendo. Inclusive tinha uma situação tão horrenda no meio dos irmãos lá da igreja de Corinto, que o filho estava tendo relação com a esposa do pai dele, com a madrasta dele. E aí Paulo vai justamente pegar essa ocasião e fala: gente, não deis ocasião à carne por causa da graça, né? Não, eu tenho o amor de Deus, eu tenho a graça de Deus, então tudo, né? Eu tenho tudo da parte de Deus. Mas Jesus vai falar assim: olha, eu tenho um amor para dar para vocês, mas é necessário uma transformação, é necessário o arrependimento. A gente pregou sobre transformação no domingo passado, e essa é uma verdade que precisa ser suscitada. Não existe transformação se não tiver arrependimento. É por isso, irmãos, que fica fácil a gente entender o que eu estou falando aqui nesse momento. Se eu entendo que para caminhar com Cristo é necessário ter um coração novo, quando eu peco, se realmente há arrependimento, houve o convencimento do Espírito Santo. E aí eu não vou simplesmente pecar de novo, porque eu sei, eu me arrependi, eu preciso mudar. E aí Jesus vem trazendo essa mensagem. Olha, João Batista antecede Jesus, inclusive, no capítulo 4 de Mateus, dizendo: gente, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista vai dizer isso, antecedendo Jesus. E Jesus faz apologia, em outras palavras, a isso que João Batista está falando: o reino dos céus é chegado, então se arrependam. Porque é impossível, irmãos, presta atenção aqui em mim, é impossível vivermos toda a plenitude do reino de Deus, tudo aquilo que Deus sonhou e já constituiu para mim e para você, ainda em um plano material, se não houver arrependimento. Sabe que às vezes tem algumas coisas que ficam travadas na nossa vida, porque não houve arrependimento. Preguei muito sobre isso aqui semana passada, né? Houve talvez um convencimento, né? Eu fui convencido, mas eu não fui convertido no meu coração. É necessário arrependimento para viver o reino dos céus. É necessário o arrependimento, porque o arrependimento é a ponte que vai nos levar aos princípios de Deus. Vou repetir isso para você gravar. O arrependimento é a ponte que nos leva aos princípios de Deus. Eu me arrependi, então eu preciso trocar aqui a minha vida. Eu não vou mais andar com a minha razão, mas pelos princípios de Cristo. Agora vamos lá, esse é o pano de fundo que roda todos esses 3 capítulos aqui, 5, 6 e 7 de Mateus. E Lucas também vai narrar isso em outro capítulo. Mas Jesus, antes de finalizar então esse sermão da montanha, ele diz que somente vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus, irmãos? Por um minuto, pensa, o que é fazer a vontade de Deus?
Não, pastor, é ir para a igreja todo domingo ou quarta-feira, falar de Deus para alguém. Sim, tudo isso pode fazer parte da caminhada cristã, da caminhada com Cristo, viver em comunhão, em unidade com a igreja. Fazer a vontade de Deus é obedecer. E não há um outro argumento que possa vir contra esse fato bíblico, que saiu das próprias palavras de Jesus. Quem faz a vontade de Deus é aquele que obedece, aquele que tem temor a Deus, e não simplesmente prega, ou expulsa demônios, ou faz algo, faz um milagre, faz um prodígio. A gente começou, e por isso que eu fiz questão de ler a partir do versículo 21. No versículo 22, inclusive Jesus vai dizer: muitos naquele dia, o dia do juízo final, antes de estabelecer propriamente a eternidade: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Maravilha, né? Que coisa maravilhosa receber uma profecia ou ser usado por Deus para falar de algo futuro, impelido pelo Espírito Santo para alguém. Mas aí Jesus vai dizer: nem aqueles que foi usado em profecia, nem os que expulsaram demônios em meu nome, nem os que fizeram muito milagres, se não tiver obedecido, não vai entrar no reino dos céus. Porque, irmãos, vida com Deus precede trabalho para Deus. Vida com Deus precede trabalho para Deus. E é impossível eu fazer alguma coisa para Deus e primeiro não ser no meu interior. E é isso que Jesus está combatendo aqui. Não adianta nós termos uma vida de aparência se o nosso interior realmente não estiver convertido em obediência para Deus. E o que Jesus está fazendo aqui nesse momento e dizendo? Era que quem quiser entrar na eternidade deve seguir os ensinos que ele deixou aqui nesse Sermão da Montanha. Esses 3 capítulos que talvez seja a base para a nossa vida com Deus, a base da caminhada cristã. Esses ensinamentos deixados por Cristo, nós precisamos colocar em prática. E não simplesmente fazer alguma coisa para Ele. Porque ser é mais importante do que fazer. E olha, escute isso que eu vou te falar. Quem é filho de Deus, obedece. Quem é filho entende a posição que Deus tem como pai. Falando em termos naturais, você teve um pai. Talvez se você não teve um pai, você teve uma pessoa que exerceu autoridade na sua vida. Eu não sei você, mas meu pai era menos. Mas os irmãos já ouviram falando isso aqui várias vezes, né? Minha mãe que era especialista em bater na gente. Mas meu pai... Nossa, irmão, minha mãe batia demais na gente. Nossa, Deus. Meu pai não batia tanto assim na gente, era vez em quando. Só que quando ele pegava para bater, irmão, misericórdia. Ficava uma marca assim para pelo menos uns 10, 15 dias, né? E glória a Deus, porque meu pai foi usado por Deus para me ensinar, né? Porque se hoje eu tenho princípio no meu coração, se eu sei o que é certo e o que é errado, é porque Deus levantou ele para cuidar da minha vida, né? Glória a Deus pelos nossos pais, né? Você pode agradecer a Deus pelo pai e pela mãe que você teve, irmão? Graças a Deus por isso, né? Então a gente sabe, eu sabia, se eu não obedecer a ele, eu vou ter a correção, mas porque eu sou filho, eu preciso obedecer ao meu pai. É engraçado que até o Bernardo, esses dias para trás, estava falando isso, e eu falava isso também quando eu era criança. Talvez você falou isso, né? Alguém vinha mandar a gente fazer alguma coisa, ou querer corrigir a gente, o que a gente falava? Você não é meu pai? Então não vou obedecer a você. Você não é meu pai? O Bernardo está com esse negócio agora. A Annalise falou um negócio para ele: Bernardo, não sei o que, Annalise, né? Aí o Bernardo disse: você não é meu pai? É uma verdade, mas porque a gente sabe que nós somos filhos de Deus, a gente obedece, porque sabe que tudo que Ele exige de nós é para o nosso bem. É por isso, irmãos, que quem realmente entendeu o amor de Deus, a graça de Deus, toda essa verdade contida nesse livro que vem para abençoar as nossas vidas, não fica difícil de ser cumprida, obedecida, porque é para o nosso bem. É para proteger a nossa vida, é para nos abençoar, é para que a gente coloque a mão para fazer alguma coisa, e quando a gente colocar a nossa mão para fazer algo, vai ser abençoado, porque a gente está caminhando em obediência. Nada é pesado para quem entendeu a visão de Deus como um pai e eu como filho. Eu tenho um prazer em agradar o meu pai, porque quando eu agrado ele, ele também tem prazer em me agradar. Sabe, irmão, se você é pai ou se você é mãe, tem filho, qual que é a maior disposição que você tem? Agradar o seu filho quando ele está macriando com você, ou quando ele está obedecendo você e fazendo as coisas com gratidão para você? É lógico que se ele obedecer você, seu coração vai estar muito mais inclinado para abençoar e agradar ele. Porque esse menino é muito bom, né? É muito obediente, né? Ele me agrada e eu preciso fazer algo aqui para agradar o meu filho. Então, quem realmente obedece? E aí Jesus vai fechar esse raciocínio desse sermão da montanha, justamente com essa parábola. E aqui a gente chega nesse ponto da parábola dos 2 alicerces, para justamente mostrar a importância de obedecer.
obedecer e estar firmado nele. Os 2 alicerces, eu vou entrar um pouco mais profundo aqui, mas fala justamente dessa perspectiva. Só tem como nós ficarmos firmados em Cristo, irmãos, se nós o quê? Obedecermos. Não tem como edificarmos a casa da nossa vida, não tem como nós construirmos a nossa existência, se não estivermos com o coração inclinado para obedecer a Cristo Jesus. Evangelho sem renúncia não é evangelho, é um estilo de vida talvez, no máximo, né? O que inclusive tem crescido em muitas pregações, né? Não, Jesus é um lifestyle, né? Jesus é o meu estilo de vida. Não, é muito mais do que isso. Jesus é a minha vida. Não somente o meu estilo de vida, Ele é a minha vida. É Ele que me comanda por dentro e por fora. Os meus passos são direcionados por Cristo Jesus. E talvez o primeiro ensinamento que a gente tira dessa parábola dos 2 alicerces, ou dependendo da versão da sua Bíblia, né? Sempre tem um título, antes de iniciar um determinado episódio, né? Aqui a minha Bíblia inclusive vai dizer os 2 fundamentos, né, das 2 construções. Eu não sei se você cresceu nesse ambiente da escola dominical quando você era criança, mas eu cresci. Eu me lembro por diversas vezes na sala infantil. Na verdade, quando eu era criança, não tinha sala infantil, irmão. Não tinha sala infantil da nossa igreja. Eu me lembro inclusive uma vez, meu pai era pastor, isso nos inícios dos anos 2000, 2001 por ali assim. E a gente tinha ido cooperar, ele tinha ido ministrar na igreja que tem ali no Sudoeste até hoje, na avenida Assis Chateaubriand. Era a pastora Lúcia de Fátima que estava lá. E no fundo assim da igreja tinha uma salinha. E aí a gente foi lá e eu amei, né, aquele lugar porque tinha salinha e deram pirulito pra gente, né? Como é que o coração de uma criança é ingênuo, né? Eu gostei muito porque eu ganhei um pirulito na sala infantil. E na nossa igreja mesmo na Vila Aurora, a sala infantil na hora do culto não existia. Você tinha um berçário ali, que eu lembro que minha mãe construiu, mas não tinha. Mas é interessante que eu me lembro por diversas vezes de ouvir essa história das 2 construções e sempre utilizava até a cena, né, da casa sendo construída em cima da areia da praia, né, para justamente a gente como criança entender essa figura. Mas é um pouco mais profundo do que simplesmente areia, e a gente vai entender isso agora. O que Jesus está dizendo aqui, ensinando para a gente, é que todos nós ouvimos a palavra de Deus, esse momento inclusive. Deus está falando com todos nós aqui, assim como eu fui ministrado ao preparar essa mensagem para falar ao seu coração. Todos ouvimos, mas a diferença entre um e outro vem através de uma decisão de colocar em prática aquilo que a gente ouviu. Eu sempre digo isso, todos os domingos, talvez os irmãos estão acostumados. A diferença de pessoas que estão aqui nesse ambiente, ao pisar daquela porta para fora, estará através do momento que você colocar em prática aquilo que o Espírito Santo ministrar no seu coração. Não adianta, irmãos. De nada vai adiantar no meu e no seu coração a gente sair do nosso lar numa manhã como essa. Eu sei que teve uma renúncia da sua parte, porque, pastor, eu poderia estar em casa nesse momento, dormindo, quietinho lá. E eu dou glórias ao meu Deus pela sua vida que fez isso. Porque o Espírito Santo te convenceu a estar aqui nesse lugar. Ele já agiu na sua vida hoje, graças a Deus. Quer dizer, você saiu de um possível conforto que você poderia ter, mas eu preciso da presença de Deus, eu preciso buscar Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, irmãos, que tudo aquilo que você tem colocado diante dos olhos do Senhor, toda renúncia e todo esforço que você tem feito para estar na presença dEle, Ele vai recompensar sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba essa palavra em nome de Jesus. Então, a diferença está entre colocar em prática, entre ouvir e também obedecer a palavra do Senhor. Porque quem diz ser discípulo, mas sem ter um posicionamento prático, ou seja, só um posicionamento teórico, está vivendo uma hipocrisia. É o que a gente falou agora há pouco, que Jesus condenou nos fariseus. A teoria deles, irmãos, era espetacular. Eles conheciam toda a lei, eles conheciam as profecias, mas nada daquilo estava sendo colocado em prática. Eram especialistas na teoria, mas pouca prática estava consistente na vida daqueles homens da época de Jesus. E aqui existem justamente 2 tipos de crentes, 2 tipos de pessoa. Aqueles que têm a marca da perseverança, aqueles que têm a marca da permanência, da continuidade. E o que é isso? É uma fé madura. Uma pessoa que tem a marca da permanência, irmãos, ela já aprendeu a falar como Paulo. Eu aprendi a estar contente com todas as coisas. Eu sei passar necessidade, como sei ter abundância. Eu sei passar por bonança, como sei passar por tempestade. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já aprendi a conviver com todas as situações. O que isso está nos falando? Uma fé madura. Quem aprendeu a colocar em prática, a obedecer às verdades de Cristo, alcançou uma fé madura. E aí, irmãos, o que a gente vê hoje são pessoas desistindo da caminhada com Cristo, não poucas. Eu me lembro da última, da nossa primeira igreja, que foi onde eu pastoreei antes de vir para esse local, lá em Formosa ainda. A gente ganhou uma família para Jesus. Primeiro veio a esposa, depois veio
os filhos, né, que eram crianças, e por fim veio o marido. E aí passou algum tempo e eles começaram realmente adentraram, né? E ele já logo quis fazer o discipulado, batizou, ajudou, estava ajudando no trabalho ali na igreja, servia, estava ajudando a servir como auxiliar na portaria e fazia o que tinha que fazer. Mas aí de repente veio uma tempestade muito grande, um problema muito grande na família dele. E ele simplesmente saiu do evangelho, né? Saiu do evangelho. E isso fica a marca justamente de alguém que não alcançou uma fé madura, alguém que desiste ao longo do caminho. Essas são a figura dos outros, que com o passar do tempo se perdem no caminho, que começam bem, mas não terminam bem. É o exemplo, né? A pessoa começa com tudo na presença de Deus, mas aí por um problema, ou por alguma dificuldade, por alguma situação adversa, a pessoa recua. Peraí, mas minha vida aparentemente, antes de eu ter a Cristo, estava melhor do que nesse momento. Eu comentava isso inclusive no discipulado na semana passada, quando eu estava ministrando. E aí Paulo vai nos falar a razão de justamente algumas pessoas fracassarem na fé, fracassarem na vida cristã. Gálatas capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer assim: são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabarão pela carne. Quer dizer, as pessoas que saem, que desistem, que não dão continuidade na sua vida com Deus, é que até começaram pelo Espírito por um tempo, mas aí ao longo da trajetória, por não alcançar uma fé madura, por não obedecer a palavra, elas acabam sendo conduzidas pela carne, e a carne sempre vai nos afastar de Deus, sempre vai nos tirar da presença do Senhor. Essa é justamente a marca de muitas pessoas que começam de maneira certa, mas após um tempo já não tem mais vida séria com Deus. A figura daquela pessoa que permanece, que não desiste, é justamente aquela pessoa que ouve e pratica a realidade de Cristo Jesus. O que a rocha aponta, irmãos? Vamos lá, vamos um pouquinho mais profundo nessa parábola. O que a rocha aponta para mim e para você? Relacionamento profundo com Deus. Repita isso, diga relacionamento com Deus. Melhor isso, fala relacionamento com Deus. Você precisa sair com essa verdade no seu coração, irmãos. A gente tem sido tão assediado pelas nossas necessidades, pela nossa vida cotidiana, que a gente tem se perdido nisso. Sim ou não, irmãos? Fala a verdade, seja sincero nesse momento. Quanto tempo que a gente tem gastado de meditação na palavra de Deus? Olha para mim. Quanto tempo a gente tem gastado com a nossa vida de oração? Sabe qual que é a nossa desculpa? A gente não tem tempo, mas a gente tem tempo. A gente sempre tem tempo para aquilo que exerce algum tipo de prioridade na nossa vida. A gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para cuidar da nossa família, e tudo isso é necessário. Mas a principal necessidade sua, meu irmão, eu vou falar com você porque Deus já falou comigo nesse sentido. A principal necessidade sua não é de coisas materiais, é da presença de Deus, é da rocha. Jesus em um dado momento conversando com Pedro e ali estabelecendo o início da igreja, ele vai dizer: você é Petros, um fragmento de pedra, e eu sou Cristo, e sobre essa rocha que sou eu vou edificar a minha igreja. Mas só permanece edificado em Cristo quem tem relacionamento com Ele. Olha para mim aqui, você mantém amizade com alguém que você não conversa? Me fale. É impossível você manter uma amizade, você manter uma continuidade em um relacionamento, se você não vê aquela pessoa, se você não sabe o que passa na vida daquela pessoa, se você não tem intimidade com aquela pessoa. A gente só permanece em Cristo se tivermos relacionamento com Ele. Isso é ouvir e colocar em prática, levar a uma vida de relacionamento com Deus, que não vive simplesmente de aparência. Infelizmente no nosso tempo, a gente tem tido pessoas que querem ser livres, né? Não, todos os caminhos levam a Deus, eu posso, isso tem crescido, né, para o lado da esquerda, né? Eu posso ter a minha própria opinião, eu posso ter meu próprio pensamento. E essas pessoas, o que estão dizendo em outras palavras? Não estão dispostas a obedecer, não estão dispostas a renunciar, a abrir mão das suas vontades próprias para obedecer a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que Deus quer. Aí a gente acha, né, não, o certo na verdade não é fazer dessa forma. O certo é que Deus é amor. Existe até uma verdade nisso, irmãos. Realmente Deus é amor. Eu comecei a introdução ainda falando sobre isso. Só que o amor não é Deus. Existe uma diferença paradoxal. Deus, Ele é amor. Deus, Ele age em bondade, em longanimidade, em benignidade. Porém, o amor não é Deus. Deus, Ele tem seus meios de trabalhar, e quando nós não obedecemos, a gente vai colher o fruto da desobediência. Quer dizer então que Deus pune a gente? Não, irmãos, não é isso. Deus, Ele não deixa que a sua justiça passe invisível. De alguma forma a justiça de Deus sempre vai ser estabelecida.
Aí o que as pessoas que são dominadas por esse pensamento, não, Deus é amor, né? E na verdade a forma certa não é fazer como a Bíblia está dizendo, é fazer de outro jeito. Estão baseadas em sua própria justiça. E o que a palavra do Senhor vai dizer que a nossa justiça é, irmãos? Um trapo de imundícia. A nossa justiça não serve para nada. E às vezes tem gente que eu imagino às vezes pessoas, né? Tem muita gente assim que quer dar conselho para Deus, né? Não, Deus tem que fazer assim, nessa vontade. Eu fico pensando nisso, meu Deus. Como é que você vai dizer o que é certo para um ser eterno que está antes de tudo existir, que foi através dele que tudo veio à existência? Ô irmão, Deus sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa a gente ensinar a Deus não. Às vezes a gente quer ensinar a Deus e fazer com que Ele faça a nossa vontade. Mas quando eu me apego na vontade de Deus, eu passo a viver a justiça de Deus e não o meu trapo de imundícia. A diferença entre esses dois construtores que Jesus vai nos narrar, aquele que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia, não está nos materiais que eles utilizaram. Inclusive os materiais de alvenaria, da construção, a marca indifere. Talvez o cimento, né, seja melhor uma marca, né, você usar um cimento Tocantins e assim por diante, que talvez vai fazer uma diferença na hora de rebocar e vai evitar as fissuras que pode abrir na parede. Mas naturalmente na construção, na edificação de uma casa, não faz diferença os materiais que se utilizam. A diferença na construção de uma casa vai ser em que hora? No acabamento, né? Então Jesus usa justamente a figura daqueles que construíram, ou seja, a parte de edificação e não do acabamento. O que construiu sobre a rocha e o que construiu sobre a areia usaram o mesmo material. Qual foi a diferença então? Aonde eles construíram, aonde eles edificaram a sua casa. E é interessante, irmãos, que as dificuldades, preste atenção nisso, as dificuldades, os problemas que muitas vezes Deus permite que venha na nossa vida, é para justamente provar que a nossa firmeza está nele. Tem muitas pessoas que quando passam pela prova da tempestade, não são aprovadas, porque não estão edificando a sua casa sobre Cristo. Eu sei, irmãos, que Deus, em seu Espírito Santo, nos comissionou para estar aqui essa manhã, para voltar o nosso coração a desenvolver um relacionamento com Ele, e edificar a nossa vida sobre Ele. A gente precisa mudar as nossas prioridades, irmãos. Você precisa mudar a sua prioridade. Enquanto a sua prioridade não estiver em basear a sua vida, o seu relacionamento com Deus, você vai passar no meio de um problema, e esse problema vai te derrubar, porque você está instável. Enquanto você colocar a sua segurança naquilo que você pode conquistar, nas coisas falíveis desse mundo, você vai cair. A sua vida com Deus, e muito menos a sua vida natural, ela vai subsistir, mas ela vai vir à ruína. A gente inclusive leu nas palavras de Jesus, no último versículo 27, que ele está usando a figura do que construiu sobre a areia, ele vai dizer: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto, né, com força, contra aquela casa. E o que aconteceu? Ela desabou. É interessante essa palavra que Jesus usa. Ela não simplesmente perdeu algumas partes, algumas paredes, não, ela caiu por completo, porque não existe vida que permaneça longe da presença de Deus, irmãos. A gente pode até achar que a gente consegue, e às vezes a gente vai conquistando, né? E Deus permite, porque a gente está fazendo, a gente vai colher o fruto do nosso trabalho, mas aí a gente vai deixando Deus de lado, e daqui a pouco, quando as coisas começam a sair do eixo, sair do prumo, a gente começa a questionar simples. Nós nos esquecemos que a nossa vida não se baseia naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que Ele faz por mim e por você. Quantos estão entendendo? Parece que a igreja está meio assim aérea. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus aí, irmão. A gente precisa suscitar essa verdade no nosso coração, que as tempestades é para forjar a nossa firmeza em Cristo Jesus. E é interessante que muitas vezes algumas pessoas que estão no mundo afora, como eu já fui indagado, como eu inclusive já fui até comentado, nossa, não consigo entender como é que fulano de tal, passando por dificuldade igual está passando, continua sendo alegre. Aí eu falo, é simples, aquela pessoa tem Deus na vida dela e ela está com Cristo. Sabe, irmãos, a pessoa que está firmada com a sua casa sobre a rocha, ele suscita a palavra de Deus, vai dizer assim: eu estou firmado em Cristo. Então pode vir esse vendaval todo, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, não temerei mal algum, porque Ele está comigo e eu estou nele. Dificuldade vai vir, mas quem tem um relacionamento com Cristo,
não é abalado. Permanece firme. Sabe esse medo, irmãos? Olha para mim aqui em nome de Jesus. Escute o Espírito Santo falando no seu coração. Sabe esse medo, essa ansiedade tão grande que vem no seu coração muitas vezes? É porque talvez a sua prioridade não está sendo o seu relacionamento com Cristo Jesus. Eu falava esses dias para trás com alguém e dizia: olha, aquele que está no amor de Cristo, João vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando eu tenho relacionamento com Cristo, quando eu estou firmando a minha casa sobre a rocha, independentemente se acontecem coisas sobrenaturais, inclusive, eu não tenho medo, Ele está comigo. Eu não tenho medo, Ele está comigo. O meu amanhã está seguro porque Ele está comigo. A minha casa não vai perecer porque Ele está comigo. A minha finança não vai passar por necessidade porque Ele está comigo. A minha saúde não vai ficar debilitada porque Ele está comigo. E sobretudo eu estou firmado nele. Eu estou firmado nele. Aquele que alicerçou sobre a areia. Talvez, irmãos, essa figura que eu vou usar é justamente o que muitas pessoas têm feito. Construído a sua vida nas incertezas desse mundo. Edificando essa areia, pode ser essa analogia, edificando a sua casa sobre o seu dinheiro. Não, eu tenho meu salário, então eu estou seguro. E a partir do momento que você perder parte daquele salário, ou quando você não tiver aquele salário mais, o que vai acontecer? Pessoas que têm edificado a sua vida sobre a economia da nação ou do mundo. Pessoas que têm edificado a sua vida sobre a certeza do seu serviço, da sua carreira profissional. A sua certeza não está naquilo que o seu braço pode fazer, irmãos, mas está naquilo que Deus faz por você. Não se apegue naquilo que você consegue. Tem gente que inclusive que vai conquistando e Deus permite, eu dizia agora sobre isso, né? Vai crescendo na vida, Deus vai abençoando, Deus vai prosperando e a pessoa se esquece. Irmão, não edifique a sua casa, não edifique a sua certeza, não edifique a sua vida sobre aquilo que é falível, por favor. Preste atenção naquilo que Deus está falando com você aqui essa manhã. Tudo nesse mundo é falível, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que a palavra do Senhor vai dizer? Este permanece para sempre. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Versículo 26, versículo 25. Que Jesus está falando: e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, e eu estou profetizando, irmão, que independentemente da tempestade, você não vai cair, porque a sua vida está em Cristo Jesus, aleluia, aleluia. Perceba isso aqui, irmãos, isso é algo interessante. Os dois, eles terminaram seus objetivos. Eles tiveram êxito nos seus projetos pessoais. Os dois se propuseram a construir, sim ou não? Vamos lá, irmão, ajuda aí. Os dois se propuseram a construir, sim ou não? Sim, vamos construir. Um construiu lá na rocha e o outro construiu na areia. Os dois. E os dois terminaram. Isso diz respeito a justamente o que eu estou falando. Se eu trabalhar, eu vou conseguir ter êxito. Se eu trabalhar, eu vou ter meu dinheiro no final do mês e eu vou conquistar. Só que quando vier a primeira dificuldade, que foi a chuva, o vendaval vai revelar quem está em Cristo Jesus. Irmão, não queira ter êxito. Escute, e eu ouço nesse momento o Espírito Santo falando como brisa suave aqui em alguns corações. De forma específica, Deus está falando aqui essa manhã. De forma específica. Não ache você que o seu êxito ele vai durar se você não estiver com Cristo Jesus. Eu estou bem, não preciso de Deus. Não pense isso. Porque talvez você pode realmente continuar tendo êxito material, mas por dentro você vai caminhar como uma lata de lixo ambulante, com um emocional devastado, com uma incerteza, com um vazio, que nada do que se faz não preenche. Por que as pessoas hoje em dia têm sido dominadas por tantos pensamentos mundanos? Porque estão vazias. Quais pensamentos mundanos são esses? Vícios diversos. A pessoa tenta preencher um vazio dentro de si. E quando eu falo de vício, vale para tudo. Tudo aquilo que domina você, inclusive algo que a gente hoje não se considera talvez tanto como vício, que é isso aqui, ó. Que a gente passa horas e horas e horas e horas e horas. E aí a gente ainda quer colocar desculpa que a gente não tem tempo para Deus no final do dia. Irmãos, a nossa vida ela só terá êxito, ela só vai permanecer em Cristo, se nós tivermos um relacionamento profundo de obediência para com Ele. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Quem vive uma vida só de exterior vai estar firmado nesse mundo.
Mas quem vive firmado na obediência, no seu interior, vai viver a fidelidade de Deus. Aleluia, para aqueles que entenderam aqui, né? Quem vive nas certezas do mundo, vai cair. Mas quem vive firmado em Cristo, vive a fidelidade de Deus. O salmista, irmãos, vai dizer o seguinte: eu nunca na minha existência, já no final da vida dele ele fala isso, eu nunca vi um justo desamparado. Aleluia. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem é justo, pelas lentes da palavra de Deus, tem um relacionamento com Deus, não é desamparado, nem os seus filhos ficam desamparados, mas tem da provisão diária da parte de Deus. Aleluia. Talvez seja por isso mesmo que Paulo, quando está escrevendo a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 3, projete por favor, 1 Coríntios 3, do 11 até o 13, até a parte inicial do 13. 1 Coríntios 3, 11. O apóstolo Paulo vai nos trazer uma verdade sobre o alicerce. Paulo aqui nesse trecho está falando sobre o único alicerce que é Jesus. Estava tendo uma discussão, né? Quem que era de Paulo, quem que era de Apolo, quem que era, né? Quem tinha sido ganhado para Jesus por quem. Aí Paulo fala, só tem um fundamento, e ele é a base da igreja. Aí começa dizendo, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Continua, por favor. Vamos lá, gente da produção. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando tanto em um sentido de trabalharmos para Deus e ter recompensa, né? Quer dizer, aquilo que a gente faz para Deus, Ele prova e vê se realmente tem verdade. Porque a gente às vezes passa a ter uma vida com Deus de aparência também, né? A gente até faz alguma coisa para Deus, mas de aparência. Aí Paulo vai falar assim, a obra de cada um se tornará manifesta. Não só em um sentido de recompensa da parte de Deus, mas também naquilo que nós temos colocado o fundamento da nossa vida. Se é em coisas materiais, vai ser manifesto. Mas se é em coisas espirituais, não vai passar, porque coisas espirituais diz respeito a ter relacionamento com Cristo Jesus, o nosso Deus. Isso diz respeito a obedecer ou não. E aí no versículo 10, que nós não lemos, projete por favor o versículo 10. Paulo vai falar que isso é uma decisão pessoal. Aí ele diz assim, porém então, cada um veja como edifica. Porque você construir a sua casa sobre a rocha é uma decisão pessoal, irmão. Ninguém vai fazer isso por você. Passa a parte final do versículo 10. Porém, cada um veja como edifica. Deixa eu te perguntar, nós já estamos caminhando já para a conclusão aqui agora. Aonde você tem edificado a sua vida? Aonde a sua existência tem sido fundamentada? E eu quero terminar aqui nessa conclusão justamente com essa pergunta. Quem é você, irmão? O sábio ou o insensato? O prudente ou o insensato? Jesus ele vai comparar o obediente ao prudente. E é interessante que essa palavra prudente ela tem alguns significados. Dentre esses significados, prudente, uma pessoa sábia, uma pessoa precavida, quer dizer que prevê que pode alguma coisa acontecer de errado, mas ela já está resguardada, porque se alguma coisa der errado, eu já estou seguro. Estabelecer a vida, erguer, edificar a vida sobre a rocha, é justamente ter uma reserva na conta. Pode vir, a economia pode sofrer o que for, a saúde mundial pode sofrer o que for, mas eu tenho reserva em Cristo Jesus. Quantos podem levantar uma das suas mãos nesse momento? Não porque eu vou falar, mas impelido pelo Espírito de Deus, e falar assim, Deus me ajude a ser uma pessoa prudente, e ter sabedoria de guardar e ter reserva para com o Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, deixa eu terminar aqui com essa palavra. O evangelista Lucas, no capítulo 6, ele vai trazer essa mesma parábola. Capítulo 6 de Lucas, versículo 47 até o 49, ele vai falar sobre isso. Mas às vezes a gente olha simplesmente para essa passagem aqui de Mateus e pensa que foi fácil para o rapaz que construiu sobre a rocha edificar a casa dele sobre a rocha. Foi fácil, né? Ele achou uma rocha e construiu. O outro simplesmente foi lá na areia e construiu. Não é isso que está dizendo Jesus. Tanto é que Lucas dá mais detalhes dessa parábola. Lucas vai dizer assim, que ele vai a um lugar, ele cava, versículo 48, ele cava, de Lucas 6, versículo 48, ele cava um buraco e abre bem fundo. Quer dizer, ele não pega algo que estava de fácil acesso,
Não, ele cava e vai bem fundo. Ele não fez um trabalho apressado, mas ele teve o cuidado de ser detalhista com o que era mais importante. Você tem tido cuidado, irmãos, com o que é mais importante na sua vida? Ou será que o que é mais importante tem ficado em segundo plano? Você sabe o que eu estou falando aqui nesse momento? Será que o que é mais importante tem ficado no fundo da sua vida? E a semelhança desse homem prudente, se a gente quiser ter uma vida que vai permanecer, que não está na superficialidade, que parece que está edificada em Cristo, mas só na superfície, a gente precisa praticar e ter profundidade. O que fundamento de uma casa vai falar? Algo que não é visível aos olhos, mas que as tempestades vão revelar as estruturas que essa casa tem. Ninguém vê o fundamento, ninguém vê as horas que você gasta de oração com Deus. Ninguém vai ver o momento que você para meditar na palavra de Deus. Ninguém vai ver o jejum que você pratica para com Deus. Mas no momento certo, Ele vai revelar que você é uma pessoa fiel e vai recompensar aquilo que você tem colocado nas mãos e diante dEle. Aleluia! É isso que fundamento fala. Ninguém está vendo o que você está fazendo para baixo, mas Ele está vendo. E Ele sabe da verdade que habita na nossa vida, irmãos. O problema da casa do insensato, mais uma vez, não estava no material que ele usou, mas no fundamento que ele fez. E quem está em Cristo Jesus recebe uma graça sobrenatural, recebe uma proteção sobrenatural. Esses dias para trás eu dizia isso e volto a tornar essa realidade. Sabe por que o mundo aí fora se desespera? Porque primeiro, eles não têm esperança. Esperança é Cristo. Pedro vai dizer isso na primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Nós temos a viva esperança. Nós temos Ele. O mundo se desespera porque ele não tem Jesus e não sabe a quem pedir socorro. O mundo não sabe para quem recorrer, não sabe para quem pedir. Eu e você, irmãos, não corremos de um lado para o outro, desesperados, puxando os cabelos da cabeça. Não, não, não. Eu tenho quem me ajude, Ele é o meu amparo, Ele é o meu sustento, a minha vida está nele, aleluia. Levante uma das suas mãos e diga: Pai, a minha vida pode me custar alguma coisa para construir, mas eu vou edificar a minha casa sobre o Senhor, porque é o Senhor quem me faz permanecer em pé, aleluia. O problema de muitas pessoas é que tem tentado tomar o caminho mais fácil, talvez dando ensinamentos que até atraem, né? Porque um ensinamento que não exige renúncia é um ensinamento atrativo. E hoje, irmão, eu digo isso com pesar no coração. Não estou falando que a nossa igreja é a certa, a gente tem erros, tem falhas, mas a gente procura andar pela palavra de Deus. Mas o que não falta é a igreja a gosto do freguês. Os irmãos sabem. Se a gente andar aqui nessa região de 500 metros, a gente vai achar 30 igrejas aqui na nossa região. E as pessoas vão sendo assediadas por uma mentira. Porque é bom você ouvir aquilo que você quer. É o caminho mais fácil, é uma vida superficial, sem renúncia. Mas entenda isso, não basta saber que Jesus é o caminho, como muitas pessoas às vezes falam: não, eu creio em Deus, né? Eu sei que Deus existe, e basta ter um coração bom, fazer a bondade para as pessoas que eu estou salvo. Não, não, não. Não basta saber que Ele é Deus, não. Tem que servir a Ele como Deus. Não basta saber que Jesus é o caminho, tem que andar no caminho. Você está entendendo, irmão? Tem que andar nele, tem que ter profundidade. Isso é ser como sensato. Não basta a gente dizer que a gente é crente, que a gente vai à igreja, não, não, não. Tem que ter amor à palavra de Deus. Tem que amar, tem que ansiar, como o salmista vai dizer: eu anseio pela sua presença, Deus. Como os guardas anseiam depois de um dia cansativo, depois de um plantão cansativo, eles anseiam para que o dia chegue logo. Assim eu anseio pela sua presença. Há quanto tempo, irmão, que você já não se derruba na presença de Deus? Há quanto tempo você já não expõe mais as feridas para Deus? Há quanto tempo você já não se rasga diante de Deus, para quem você não precisa esconder nada, e começa a expor os seus problemas para as outras pessoas? Não. Seja sensato. Construa a sua vida sobre a rocha. Tem algumas pessoas que eu não consigo nem entender como a palavra é essa. Às vezes a gente está pregando aqui, tem algumas pessoas que parece que não entendem a dimensão dessa palavra. Irmão, Deus está falando com você. Saia desse nível de vida que você está, meu irmão. Deus tem algo maior para fazer na sua vida. Deus tem uma realidade que você ainda não experimentou. Mas é impossível se sua casa não estiver sobre a rocha. Fique de pé nesse momento. Equipe de louvor.
Irmão, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui. Quem está edificando a sua casa sobre a rocha, é uma palavra de Deus, tem vida de oração, tem comprometimento, e aqui existe uma diferença. Não sei se você sabe, existe diferença entre comprometimento e compromisso. Compromisso é algo que a gente faz até como senso de obrigação, como um peso. Eu tenho compromisso, então preciso. Comprometimento eu faço porque meu coração se alegra naquilo. Então, quem está firmado em Cristo Jesus tem comprometimento com o reino dele. E quando eu falo com o reino dele, tem comprometimento com a igreja local. Sabe que nós somos igreja e cumprimos somente o propósito de igreja se servimos uns aos outros. A nossa existência foi feita como igreja para servir uns aos outros. Jesus disse isso: eu fiz para que vocês possam me imitar e façai-vos uns com os outros. Porque aquele que quiser o seu maior, que seja o menor, se vos sirva uns aos outros. A gente vai cantar essa canção, e eu queria que você nesse momento, se essa palavra de alguma forma, mas só faça isso, se essa palavra de alguma forma falou ao seu coração, e você se vê numa realidade que eu preciso mudar. Enquanto eu estava preparando, eu vi, não, eu preciso ainda mais ter profundidade com Deus. Talvez a gente se preocupa muito com fazer as coisas, mas é necessário fazer no lugar certo, e o lugar certo é a rocha que é Cristo Jesus. Pedro vai dizer na segunda carta que ele escreve, capítulo 1, versículo 10 e 11, que ninguém constrói uma casa firme sem que haja dedicação e diligência. Vida com Deus, grave isso, irmãos, vida com Deus é dedicação. Vida com Deus é dedicação. Por isso que ele vai dizer, Pedro vai dizer, procurai com diligência cada vez maior. Quer dizer, se quando você conheceu a Cristo, você tinha uma dedicação, hoje, depois de anos convertido, você tem que ter uma dedicação maior ainda. Ele vai dizer, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. Não adianta a gente entrar na vida cristã empurrando com a barriga, fazendo as coisas de qualquer forma. Não existe fé que permaneça se a gente não agir com prudência e dedicação. É por isso que se Cristo é o fundamento, consequentemente a gente vai ter a presença que vai nos capacitar para ter comprometimento, dedicação com Deus e com a nossa vida diante de Deus. Curva a sua cabeça nesse momento. Que todo o seu objetivo de vida, que tudo aquilo que você tem investido, seu tempo, seu esforço, porque casa diz respeito a isso. Casa diz respeito aos sonhos que nós construímos, diz respeito à nossa segurança. Que tudo aquilo que você tem projetado no seu coração esteja investido no local certo. Que Deus possa governar a sua vida, e não o dinheiro, não o seu prazer, não as coisas instáveis desse mundo. Você é responsável pelas suas escolhas, não seus pais, não seu marido, não a sua esposa, não seus avós, mas você. O que você vai escolher essa manhã? Você vai escolher a insensatez ou a prudência? Deus quer te firmar nele para que você possa ter sustento, para que você possa ter durabilidade, para que você possa ter estabilidade, para que quando vier a tempestade nada te derruba, e você possa levantar-se e chegar na eternidade, olhar para trás e dizer, valeu a pena construir a minha vida sobre Cristo. Para que quando vier também aqui nesse mundo as tempestades, você possa se levantar e dizer, vale a pena estar em Cristo Jesus, Ele é o sustento da minha alma. Talvez é necessário essa manhã você reconstruir do zero, mas se for preciso, não mexa com reforma não, construa realmente do zero, mas não saia da presença de Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor com essa canção, e através dessa canção ore ao Senhor dizendo, eu quero ser uma oferta agradável ao Senhor, eu quero construir a minha vida sobre o Senhor. A tua palavra